Oi, gente! Estamos de volta com a tradução de mais um capítulo do livro Conte uma Mentira Melhor para Si Mesmo. E você vai ter insights reveladores sobre o que ela vai trazer aqui no capítulo 1. Para quem não me conhece ainda, eu sou Nice Fernandes, eu sou treinadora mental, reprogramadora mental e hipnoterapeuta, e neste canal eu trago tudo que você precisa saber para mudar sua mentalidade, mudar seu mindset, reprogramar a sua mente para que você tenha uma vida mais feliz, com propósitos, sem estar bloqueada por essas questões emocionais que travam tanto a vida das pessoas. E antes que eu inicie o vídeo, eu vou te pedir aqui para que você se inscreva nesse canal, caso você ainda não seja inscrito, ative as notificações para você não perder nenhum capítulo, que esse livro realmente, gente, é muito revelador. E ela traz no final de cada capítulo, né, dentro desses casos específicos dos pacientes, de casos reais que ela atendeu, ferramentas que você pode aplicar na sua vida, você mesmo, né? Porque ela é uma defensora de que você não precisa de terapias longas para resolver questões emocionais profundas e que você pode sim, através das ferramentas certas, de técnicas assertivas, começar a desbloquear essas questões emocionais que tanto te impedem de ter relacionamentos significativos, abundância, prosperidade na vida, sucesso, enfim, tudo que a gente precisa para ter uma vida completa. Então, nós vamos iniciar agora o primeiro capítulo desse livro. Ela vai fazer uma introdução sobre o que é a história dessa pessoa, e eu acredito que muitas pessoas vão se identificar ou identificar pessoas dentro desse contexto que ela traz. E ela entra numa sessão de RTT e como ela aplica as ferramentas nesses clientes que já passaram pela mão dessa brilhante profissional. Bom, gente, o capítulo 1 ele começa com a história de Carrie. Para pessoas que lutam contra o transtorno obsessivo-compulsivo, comportamentos repetitivos e pensamentos intrusivos, a vida pode parecer uma espécie de prisão. É como se eles colocassem um par de óculos que só lhes permitem ver as coisas assustadoras, ameaçadoras e perigosas com as quais se preocupar na vida. Quando conheci Carrie, ela se portou como alguém que estava perpetuamente em alerta. Portanto, não foi surpresa que a principal coisa que ela queria abordar através do RDT era livrar-se dos comportamentos repetitivos que ela sentia que estava controlando a sua vida. Os comportamentos repetitivos, eles podem assumir muitas formas. Às vezes, eles parecem tão estranhos que você pode pensar: por que diabos alguém ficaria obcecado em fazer isso? Mas há sempre uma razão lógica. Não importa o que aconteça, a forma desses comportamentos sempre oferece algum tipo de pista sobre o propósito emocional a que eles estão servindo. Embora o comportamento em si possa parecer alucinante, a fonte é sempre explicável quando você encontra a emoção em sua raiz. No caso de Carrie, seu comportamento dominante era uma rotina de higiene excessiva e altamente específica. Durante a parte da admissão da sessão, que ocorre antes que qualquer hipnose aconteça, ela descreveu que escovava os dentes muitas vezes por dia, com um protocolo que tinha que repetir e começar se alguém a interrompesse.
Ela também era obcecada por tomar banho extensivamente e certificar-se de que ela lavava todo o sabão. Relatou que, se não conseguisse tomar banho por no mínimo 30 minutos, sentia-se muito ansiosa. Perguntei a Carrie quando esses pensamentos intrusivos começaram, e ela afirmou que foram muito cedo em sua vida, entre 5 ou 6 anos. Foi tão cedo, na verdade, que deduzi que tinha que ter acontecido algo extremo em tal idade. É compreensível que os adultos acumulem lentamente comportamentos de controles mais sutis que se fortalecem com o tempo. Talvez seja obsessivo com a organização das almofadas, ou tenha as necessidades que seus filhos mandem mensagens assim que chegam na escola ou na casa de um amigo. Esses comportamentos geralmente têm suas raízes em um lugar semelhante às manifestações mais extremas do TOC, que é o transtorno compulsivo obsessivo. Um desejo ansioso de controle, mas não interferem enormemente na vida de alguém. No entanto, no caso de Carrie, os comportamentos obsessivos extremos começaram muito cedo e se tornaram extremamente perturbadores para a sua vida. Então, eu estava confiante de que poderia ter havido algum evento traumático singular que os desencadeou. Eis que ela descreveu a forma que os comportamentos tomaram quando ela era criança. E abre aspas. E Carrie fala: lembro-me que quando criança tinha comportamentos diferentes. Lembro-me que eu sentava e lambia os dedos o dia todo. A nossa porta ficava fechada, mas eu sempre estava olhando por trás da minha poltrona, sentindo que ela não estava fechada. Mesmo que eu pudesse ver que estava fechada, eu tinha que me levantar, ir até a porta e empurrá-la com muita força para ter certeza que estaria fechada. E então eu me sentava, e 10 minutos depois, oh não, vou conferir se a porta está aberta. Não, ela não está. Ah, está sim. Não, ela não está. E eu tinha que me levantar e verificar de novo. Isso enlouquecia a minha família. Fecha aspas. Não é preciso muita experiência terapêutica para ver que Carrie estava sem uma sensação de segurança e controle. Meu trabalho era descobrir o porquê. Controlar comportamentos como esse muitas vezes segue uma certa lógica. O que acontece com algumas pessoas é que elas desenvolvem essa crença de que eu tenho que controlar as coisas fora de mim porque eu não tenho controle sobre o que está acontecendo dentro de mim. Então, por exemplo, as almofadas todas têm que ser espaçadas exatamente da mesma maneira, ou cada garfo tem que ficar exatamente para frente de alguma coisa, ou eu tenho que andar para casa sem colocar os pés nas rachaduras, e eu tenho que limpar os dentes dessa forma, e se eu fizer isso, eu estou controlando as coisas lá fora. Isso me faz sentir melhor internamente. Aqui está uma coisa: isso não funciona. Você não precisa controlar tudo em seu mundo externo. Você precisa ter controle sobre o seu mundo interno. A mãe extremamente esgotada, cansada e perfeccionista, em ter um lugar perfeito e sem nada fora do lugar, mas a verdade é que ela é um poço de exaustão. E do contrário, alguém que é um pouco mais caótico e tem 5 filhos e 3 gatos vai dizer: ah, claro que aqui pode ser uma bagunça. Eu tenho 5 filhos, 3 gatos, está tudo bem. Mas eles não estão olhando para a bagunça. Eles só lembram que estão felizes naquele lugar. Não precisa ser necessariamente felicidade extasiada o tempo todo, mas sim um nível básico de contentamento emocional e capacidade de autorregulação. Quando você sente uma certa quantidade de controle sobre seu estado emocional interno, você sente menos necessidade de controlar o imprevisível mundo exterior. O TOC
nada mais é do que a necessidade de controlar algo externo, pois acreditamos que é mais fácil do que controlar algo interno. A mente pensa, e nossa cultura reforça, que o controle nos faz feliz, mas na verdade não nos faz. Pense em alguns momentos mais felizes da sua vida. Dançar despreocupada em uma festa, ter um orgasmo, se apaixonar. Nenhuma dessas sensações envolve muito controle externo. Na verdade, ela geralmente envolve o sentimento do exato oposto. Uma das abordagens comuns para tratar o toque é tratá-lo com terapia cognitiva comportamental, TCC, ou terapia de exposição. Essa abordagem se concentra no comportamento em si. Mude o comportamento padrão e você mudará a maneira como se sente. Torne a coisa menos assustadora expondo-se a ela. Então, o caso de Carrie, a terapia cognitiva comportamental pode estar lentamente mostrando que ela ficará bem se ela não escovar os dentes várias vezes por dia. A TCC ajuda algumas pessoas, mas nunca entendi sua ênfase no comportamento ou no pensamento imediato que a impulsiona. A origem dos comportamentos de Carrie está no que aconteceu com ela muito jovem. A origem do TCC está nesse trauma, não nos pensamentos que a levam a passar horas no banheiro. Então, é isso que a RTT pretende tratar. Antes de começar a hipnose, Carrie começou a compartilhar um pouco do trauma vindo da infância. Ela revelou que seu irmão mais velho, que costumava ser sua babá quando adolescente, abusou sexualmente dela quando ela tinha 4 anos de idade. Ela também descreveu um incidente quando ela tinha cerca de 7 anos, quando as crianças da vizinhança a amarraram e violentamente a intimidaram e abusaram dela, incluindo golpeá-la no estômago, cuspir e empurrá-la para fora depois de remover suas roupas. Seu irmão havia participado de tudo isso e ela não havia compartilhado esse incidente com ninguém até a idade adulta. Depois que o abuso aconteceu, Carrie disse que, abre aspas, pude ouvir meus pais me chamando para a hora do jantar e ela apenas se escondeu por um tempo e depois entrou em casa como se nada tivesse acontecido. E ela continuou. Houve momentos em que, e novamente eles eram adolescentes, eles fizeram coisas de cunho sexual. Fui levada para um galpão de outra pessoa, fui mordida lá embaixo e todo tipo de coisa. Quando perguntei por que ela não contou a seus pais sobre o abuso que sofreu nas mãos dessas crianças, ela respondeu que sentia que não podia. Para as pessoas que tiveram uma infância segura e protegida, o instinto depois de algo terrível acontecer é correr e dizer aos pais para que eles possam protegê-la. Mas já sabemos que a infância de Carrie não foi segura. Afinal, seu irmão mais velho participou dos abusos. Quando algo tão terrível como isso acontece, uma criança aprende que não está segura em lugar nenhum, muito menos no único lugar que deveria estar segura, em sua própria casa. As pessoas que deveriam proteger Carrie, pais e cuidadores, infelizmente não fizeram ou não puderam fazer. Além disso, havia muita instabilidade e caos na vida familiar de Carrie desde pequena. Sua mãe teve vários filhos com parceiros diferentes e Carrie foi passada de um lado para o outro entre sua mãe e a sua família de seu pai biológico quando era um bebê. Este último se cansou-se de sua mãe ter passado o bebê e por um breve período Carrie acabou em um centro de acolhimento familiar. Em seguida, a esposa do seu pai biológico morreu e ele decidiu se reconciliar com a mãe de Carrie, momento em que ela tinha cerca de 4 anos de idade. Este casamento durou
até a adolescência. Famílias mistas e não convencionais são cada vez mais a norma, e não há inerentemente nada errado com isso. Mas a experiência de Carrie foi a de não ser desejada e não ter uma imagem estável de quem poderia ter referência ou como sua família era ou parecia. Mesmo quando um bebê pequeno, os seres humanos podem sentir quando há uma falta de estabilidade vinda de seus cuidadores. Ser jogada de um lado para o outro certamente seria desestabilizador. Nosso vínculo inicial com os pais é o que determina praticamente todas as relações que temos a partir daí. Os bebês pequenos percebem e sabem muito mais do que tendemos supor. Além disso, Carrie teve um abuso traumático que aconteceu com ela nas mãos de seu irmão e das crianças da vizinhança. E ela já sabia àquela altura que seus pais não iriam protegê-la ou fornecer segurança. Portanto, não é à toa que Carrie sentiu uma forte necessidade de controle. Sempre que a mente passa por traumas extremos como esse, ela busca uma resposta e cria uma solução. O trauma de Carrie começou muito cedo com o caos do relacionamento de seus pais e continuou em sua primeira infância com abusos. Ela se perguntou inconscientemente: o que causou isso? Como posso impedir que isso aconteça novamente? Sua compreensão infantil do mundo deduziu naturalmente que a causa disso tudo era ela. E abre aspas. Eles não gostam de mim. E eu não posso fugir. E eu não posso impedir nada. Agora sua mente havia se tornado bastante clara sobre essa ameaça. Ela aprendeu que estar no controle a deixava segura. Não deixando as pessoas entrarem para que elas não possam decepcioná-las, a deixava segura. Sua falta de controle e sentimentos de rejeição continuaram na adolescência. Ela relatou que sua mãe nunca demonstrou nenhum amor por ela. Ela não gostava de mim, particularmente. Quando perguntei a Carrie sobre seu pai, ela se lembrou de ter um sentimento estranho que nunca entendeu, relacionado como seu pai havia. E ela continuou, abre aspas. Lembro que desde os 9 anos de idade, quando comecei a mudar, através da puberdade, sempre senti algo vindo dele. Ele nunca fez nada, mas tipo, minha mãe pegava algumas roupas e eu tinha que experimentá-las na frente dele e tirar minhas roupas. E eu me lembro de chorar porque, mesmo sendo criança, eu não queria tirar a roupa na frente do meu pai. Ela dizia que eu era uma boba, sabe? Que era só meu pai. O que você acha disso? Então, eu me sentia muito desconfortável. E então, quando eu tinha 17 anos, tive meu primeiro contato sexual. E meu pai me perguntou se eu era virgem. E eu fui honesta com a minha falha. Nesse momento eu deixei de ter esse pai, porque ele achava que eu era maravilhosamente pura e agora eu teria me tornado uma prostituta. E aí começa a sessão em si com Carrie. Neste ponto em que ouvi a história de Carrie, senti que já tinha informação suficiente para levá-la à hipnose. Para alguém que teme perder o controle como Carrie, você pode supor que entrar em hipnose seria aterrorizante. Talvez ela não tivesse disposta a abrir mão do senso de controle para aceitar entrar em hipnose. É aqui que faço algo que parece um pouco contraintuitivo. Lembro o cliente de que não há controle. Enquanto no rosto isso soa aterrorizante, pode ter o efeito de ser totalmente revigorante. As pessoas que querem o controle têm a crença de que, uma vez que o conseguem, elas serão felizes. Eles podem pensar: se o meu corpo é perfeito,
Se estou sempre arrumado, se estou sempre incrível e limpo, com o cabelo limpo, com a casa limpa, então eu estou no controle. Ou seja, se eu dirijo de uma certa maneira, então tudo está no controle. Nada de ruim pode acontecer. Mas não há controle. Porque você não pode controlar o tráfego, os outros carros, os outros motoristas. Não dá para controlar o tempo, não dá para controlar nada. Você pode planejar uma viagem no meio de agosto e então chover. Você pode fazer a dieta mais saudável do mundo e ainda ficar doente. Não há nada que você possa controlar, exceto os seus pensamentos. Essa é a única coisa que você tem total controle. Quando você muda seus pensamentos, isso muda completamente a tua vida. Isso me lembra uma citação de Pema Chodron, que nos convida a abrir espaço para o caos que a vida garante. Abre aspas. Pensamos que se apenas meditarmos o suficiente, corrermos o suficiente ou comermos comida saudável, tudo será perfeito. Mas do ponto de vista de alguém que está desperto, isso é a morte. Buscar segurança ou perfeição, regozijar-se em sentir-se confirmado inteiro, autocontido e confortável e no controle de tudo, é algo muito desconfortável. Tem ar de fracasso. Fazer isso é nos preparar para o fracasso, porque mais cedo ou mais tarde teremos uma experiência que não podemos controlar. Nossa casa vai desmoronar, alguém que amamos vai morrer, vamos descobrir que estamos doentes, um tijolo vai cair do céu e nos atingir a cabeça, fecha aspas. Por isso, é muito importante que pacientes como Carrie entendam que não estão mais fora de controle ao entrar em hipnose, como estão em sua vida normal. A hipnose é apenas um senso mais elevado de consciência, quando muito eles se lembrarão mais da experiência. Eles podem ouvir cada pequeno som acontecendo e é muito importante que todos entendam de que o único controle que temos é sobre nossos pensamentos. Quando você muda isso, você ganha a capacidade de mudar sua vida. A hipnoterapia, em grande parte, depende da receptividade de uma pessoa a novas sugestões sobre quem ela pode se tornar. Quando levei Carrie para hipnose, rapidamente vi que ela seria muito receptiva. Alguns indícios disso foram suas pálpebras trêmulas, o que significa que ela facilmente entrava em estado REM. Eu vou só abrir aqui um parêntese para explicar o que é esse estado REM, que eles chamam, que é o movimento rápido dos olhos. Quando você entra nesse estado REM, você está muito receptivo à sugestão. Quer dizer, você está entrando em estado de hipnose, que é quando você abre seu inconsciente para receber sugestões mais facilmente, né? Então ela continua explicando. Isso é um estado alfa pela qual é fácil um cliente aceitar sugestões, que era a maneira com que ela respondia às minhas instruções em seu corpo. Quer dizer, quando a Marisa colocou Carrie nesse estado REM, ela percebeu facilmente, né, que ela ia ser muito receptiva às sugestões, porque além dela ter percebido desse movimento rápido das sobrancelhas, né, que é esse estado REM, ela também atendia às instruções que a Marisa dava com movimentos no corpo, já em estado de hipnose. Então, ser poderosamente sugestionável pode parecer uma coisa negativa, mas é o oposto. É um enorme presente. É apenas um presente que muitas vezes é mal usado ou direcionado. Pessoas como Carrie têm dado a si mesmas sugestões erradas a vida inteira. E essas sugestões erradas, no caso de Carrie, todas se tornaram realidade. Isso é uma grande pena, mas a boa notícia é que as pessoas sugestionáveis também têm uma ótima maneira de fazer mudanças duradouras. A RTT pode ensinar a Carrie em se concentrar em dar
a si mesmo sugestões incríveis, úteis e positivas ao longo de sua vida diária, não aquelas que a mantiveram com medo e obsessiva. Então pedi a Carrie para localizar de onde vinha seu toque. Esse diálogo, assim como o diálogo nos capítulos subsequentes, foi editado para maior clareza e compreensão. E então a Marisa aqui, ela começa a fazer as perguntas para identificar a origem desse toque. Então Marisa faz a seguinte instrução: sua mente brilhante sabe exatamente de onde veio o toque, por que você o adquiriu, como o obteve, até mesmo porque ele ainda está com você. Vou contar de 5 para 1. Você agora vai voltar para uma cena vívida, vital, crucial e profundamente significativa, que é a causa, a razão, a raiz do toque, como você o entende. Quantos anos você tem, Carrie? Cerca de 5 ou 6 anos. Marisa: quero que você descreva o que você está fazendo, vendo, ouvindo, sentindo e experienciando. Você tem 5 anos ou 6. O que está acontecendo? Carrie responde: estou sendo preparada para uma foto em família. Minha mãe está mexendo com meu irmão mais novo. E eu só estou lá. Marisa: como é que você se sente quando sua mãe mexe com seu irmão mais novo e você só está lá? Aí vem um sentimento. Você pode sentir isso agora, como se tivesse acontecido hoje pela manhã. Qual é a sensação de que você sente quando ela mexe com seu irmão? E Carrie: que eu não sou importante. Marisa: eu não sou importante, não é isso? Quero que você complete essa frase. Eu tenho 5 anos e Carrie: eu tenho 5 ou 6 anos e minha mãe está mexendo com meu irmão. Ela não está mexendo comigo. E isso me fez sentir sem importância, triste e retraída. Marisa: sinto-me sem importância, triste e retraída, porque quero que termine essa frase. E Carrie responde: porque eu sou solitária e ninguém me ama. Marisa continua: eu quero que você me conte como você se sente aos 6 anos sobre o fato de que ninguém te ama. Antes de mais nada, o que faz você saber que ninguém te ama? Carrie: não há ninguém ao meu redor. Marisa: uma pergunta boba, mas como é que se sente quando não há ninguém à sua volta aos 6 anos? Ninguém te ama, como é isso? E Carrie: eu vejo que tem outros membros da família que estão juntos e eu estou do lado de fora. Marisa: e como é isso? Como você se sente? E Carrie responde mais uma vez, solitária e triste. E ela continua com a explicação. 6 anos de idade pode parecer uma idade incrivelmente cedo para aprender que você não é amado, mas é uma experiência comum que acredito que ensine às pessoas algo chamado desamparo aprendido. Eles pensam: ninguém me ama, estou desamparada, não consigo conectar e a culpa deve ser minha. É perfeitamente compreensível que eles se sintam assim. Crianças de 6 anos devem se sentir amadas e compreendidas por seus cuidadores. E as crianças pequenas, tragicamente, não têm a capacidade de sair dessa situação. Eles não podem ligar para um serviço infantil ou se colocar para adoção. Então, a única coisa que elas aprendem é se sentir desamparados. No caso de Carrie, ela não conseguia controlar que sua mãe não a amava, mas parecia amar seu irmão. Nesta idade, ela já havia sido passada para um abrigo e perdido o primeiro pai que ela pensava conhecer, e assim não tinha controle
algum sobre o que aconteceu na sua vida. Você pode começar a ver que essa falta de controle que Carrie sentiu desde muito jovem era realmente a raiz do toque, ou qualquer problema de controle. Foi porque em algum momento chave, aquela criança não conseguia controlar nada. Se estava sendo abusada, machucada, negligenciada, abandonada ou não amada, e então ela cresceu pensando: assim que puder, vou assumir o controle aqui. É uma resposta profundamente compreensível. Pedi para Carrie voltar para outra cena que se relacionava com esse sentimento de que ela estava sozinha no mundo e que ninguém a amava. Ela voltou ao incidente que mencionou antes de começarmos a hipnose. Ela tinha cerca de 6 anos e estava no galpão depois que as crianças do bairro a maltrataram. Imediatamente reconheci que esse evento era o chamado momento iluminador. Não há dúvida de que foi uma cena horrível, mas também foi um momento de é isso, um momento de luz, uma oportunidade profunda de entender que, embora coisas horríveis aconteçam com algumas pessoas, ninguém pode minimizar o quão horrível foi isso. Muitas vezes são as interpretações e conclusão que as pessoas fazem desses eventos que resultam dos maiores danos e traumas duradouros. Quando usamos nossa mente adulta em vez de nossa mente de 7 anos para reinterpretar o evento, podemos encontrar uma grande cura. Comece a fazer isso com Carrie. E então ela começa um novo diálogo dentro da sessão. E Carrie fala: estou me sentindo sozinha porque estou no galpão. Quero ficar sozinha porque tenho vergonha do que aconteceu comigo. Eu sei que não serei mais amada. Marisa: termine essa frase. Eu não serei mais amada se... E Carrie responde: se meus pais souberem. E Marisa: e se eles souberem, por que não vão te amar? E Carrie responde: porque eu não me sinto amada. Foi um momento muito marcante, como eu esperava que fosse. Antes de Carrie sair para brincar naquele dia, ela já se sentia desamada. Não há dúvida do que o que aconteceu com Carrie nas mãos daquelas crianças do bairro foi horrível e traumático. Mas o fato de ela acreditar que o incidente, que não foi de alguma forma culpa dela, a tornaria menos amada por seus pais, é o motivo pelo qual teve um impacto tão duradouro em sua vida. De certa forma, confirmou o que eu já suspeitava de verdade. Crianças que acreditam que não são amadas desde pequenas podem atrair abusos extremos. Pedófilos e abusadores muitas vezes atacam e aliciam crianças que eles acham que são ignoradas, não amadas, negligenciadas, vulneráveis ou tristes. Eles tendem a não escolher a criança feliz, agitada e extrovertida. Eles escolhem crianças tristes ou problemáticas, que não têm amigos. Eles deduzem que a criança já pode estar privada de amor e, portanto, eles podem ser menos propensos a contar para um adulto. Embora isso não justifique de forma alguma o que eles fizeram, as crianças que abusaram de Carrie talvez já soubessem em algum nível, talvez até mesmo inconsciente, que ela provavelmente não contaria nada sobre eles. Ela não tem culpa pelo que aconteceu com ela, é claro. Sua mente de criança pensou compreensivelmente: eu já não sou amada, e se eu contar a alguém, vou receber ainda menos amor. O abuso reforçou a falta de amor de seus pais e a impediu de dividir seu fardo e receber os cuidados que precisava e merecia depois que o abuso aconteceu. Ainda mais prejudicial no caso de Carrie foi o fato de sua mãe demonstrar amor pelo seu irmão. Isso é ainda mais difícil para qualquer criança.
Porque quando um pai ou uma mãe é horrível, podemos pelo menos tentar racionalizá-lo pensando: eles simplesmente são horríveis comigo, com meu irmão, mas quando eles são legais com outra criança, pode parecer que, o problema não são eles, o problema sou eu. Eles são capazes de amar. Eles amam meu irmão, mas não me amam. Ninguém me ama. Talvez, sem surpresa, então Carrie relatou sentir que ninguém gostava dela, teve o resultado de fazê-la se sentir vazia, impotente, desamparada e fora de controle. Como resultado desse sentimento muito desconfortável que ela odiava tanto, ela se desligou e deixou que outras coisas menos emocionais tomassem o primeiro plano em sua mente. Coisas como pensamentos obsessivos e intrusivos. Aqui era onde poderíamos começar a realmente cravar o propósito que a manifestação específica de Carrie do toque estava sentindo. Fizemos isso usando uma técnica que você ouvirá muito neste livro chamada papel, função, propósito e intenção. É uma linha de questionamento que conecta o comportamento ou padrão do qual queremos nos livrar com o propósito emocional que ele está servindo. E aí elas começam um novo diálogo. E Marisa fala: eu quero que você diga: eu sou a parte da Carrie que criou esse toque. Achei que era uma boa ideia na época, mas agora que tenho voz, posso dizer que o único papel do toque para Carrie é para... E Carrie responde: eu achei que era uma boa ideia na época, mas agora que tenho voz, posso dizer que o único papel do toque para Carrie era mantê-la segura. Marisa: e devo mantê-la segura porque... Complete essa frase. Carrie: eu devo mantê-la segura porque ela está sofrendo. E Marisa: e se eu não a mantiver segura, continue, você está indo muito bem. E Carrie: e se eu não a mantiver segura, ela vai se sentir ainda mais desamada. Marisa: eu quero que você faça isso de novo, você está indo muito bem. E Carrie responde: e se eu não a mantiver segura, ela se sentirá ainda mais desamada. Marisa: eu quero que você faça isso de novo, você está indo incrivelmente bem. Diga: eu sou o toque e minha única intenção para Carrie é... Carrie responde: eu sou o toque e minha única intenção para Carrie é cuidar dela. Marisa: e eu preciso cuidar dela porque... Complete essa frase. E Carrie responde: porque ninguém mais vai cuidar de mim. Carrie e eu continuamos nossa sessão dessa maneira. Perdi mais 2 vezes para ela revelar o papel e a finalidade do toque. Por mais doloroso que tenha sido para ela, foi tão importante e revelador trabalhar dessa forma. E para o cliente é tão poderoso. Eu acredito muito na ideia de que você não pode curar o que não sente. Um pouco, infelizmente, você precisa senti-lo para entendê-lo e, portanto, curá-lo. Mas mesmo que isso seja doloroso, nessa compreensão vem uma transformação fenomenal que permite que você solte tudo isso. Carrie continuou dizendo que seu toque deve cuidar dela porque ninguém mais cuidou. Ela revelou que o toque a manteve longe do mundo e assim a manteve segura. Como eu disse no início deste capítulo, isso faz todo sentido lógico. Se ninguém pode chegar até ela porque ela está constantemente ocupada se limpando, aconchegante em seu banheiro, então, de certa forma, ela estará salva dos tipos de abuso que sofreu quando criança. Ela estava se limpando, pois também se sentia suja, especificamente pelos abusos sexuais que ela relatou ter sofrido na sua primeira infância. É claro que faz mais sentido no mundo que uma criança de 5 ou 6 anos
não consiga lidar sozinho com o trauma ou a confusão do abuso sexual. Mas para um adulto, era importante para Carrie dar um novo sentido e ressignificá-lo. Embora possa ser doloroso fazê-lo, não é para fazê-la sofrer. O objetivo é que o cliente não reviva as lembranças, mas a reveja objetivamente com uma nova lente. Costumo encorajar os clientes de rever eventos dolorosos com um senso de fascínio por como as pessoas se comportavam e como esses comportamentos as moldavam. Elas não estavam no controle na época, mas podem recuperar o controle agora. O bonito é que, se o cliente for capaz de fazer isso, ele pode começar a se libertar. Eles podem dizer: "Ah, sim, eu vejo agora o que causou isso. Embora tenha sido doloroso, também foi doloroso ver o que minha mente criou. Porque a minha mente que controlava, e agora eu estou no controle, eu posso parar isso." O objetivo no caso de Carrie era fazê-la ver que na verdade não precisava mais do toque. Ela não era mais aquela criança de 5 anos que estava sendo abusada e que precisava recuperar o controle de alguma forma. Ela é uma adulta com muito mais poder sobre sua segurança. Mais importante, ela é uma mulher adulta e é capaz de amar a si mesma. Não uma que precise confiar em pais e cuidadores inconscientes e distraídos para fazer isso por ela. Então, ela usa uma técnica onde ela chama tornando-se pais amorosos. Então, Carrie aprende a ser mãe de si mesma. O próximo passo com Carrie foi crucial. Ela precisava ver que o toque era uma maneira ultrapassada de atender às suas necessidades. Claro, isso exigiu que ela sentisse uma sensação interior de segurança e amor. Também exigia que ela curasse as feridas que seus pais lhe causaram, não demonstrando amor e cuidado adequado por ela e não fazendo sentir-se segura o suficiente para revelar o seu abuso. Pode parecer que tudo isso seria impossível de consertar em uma única sessão como esta. Afinal, as pessoas passam a vida inteira tentando curar esses tipos de feridas fundamentais de apego nas terapias tradicionais. Não ser amado e aceito quando criança moldam a vida de tantos adultos e causam muitos dos problemas do mundo de hoje como resultado. Mas neste momento, Carrie estava incrivelmente aberta. Ela tinha acabado de rever e sentir todos os seus incidentes que efetivamente estavam ocorrendo em sua vida. Assim, era o momento perfeito para reformular a história que vinha sustentando aqueles eventos para algo que lhes servissem muito melhor. Convidei Carrie para agradecer seu toque por tentar amá-la, protegê-la e mantê-la segura, e em seguida liberá-lo, dizendo a esse hábito que ela não precisava mais disso agora. Mas como ela poderia substituí-lo? É um mito que o único lugar onde podemos receber amor e aceitação são de nossos pais. Embora esse seja certamente o principal lugar onde devemos recebê-lo, quando não acontece, gera muitos fatores de traumas intergeracionais a problemas sociais que podem atrapalhar nossa vida como fizeram na vida de Carrie. Mas a beleza de se dar uma nova história é permitir que esse amor e aceitação venham de si mesmo. E foi o que fiz com Carrie. Dei à sua mente algo mais poderoso e sugestionável para se concentrar. Em vez de Carrie controlar sua higiene pessoal com uma rotina rigorosa, ela direcionasse essa energia para controlar seus pensamentos. Dizer para si mesmo que sua criança interior estava muito segura, porque a pessoa que agora cuidava dela, a pessoa que garantiria a ela que ela não fosse mais maltratada, era a Carrie adulta. Para isso, usamos a técnica chamada tornando-se pais amorosos,
onde o cliente se dirige diretamente ao seu mais novo eu e diz à sua própria criança interior que agora as coisas são diferentes. Nossa troca poderosa e curativa foi assim. A Marisa: eu quero que você coloque em seus braços essa linda menina. É isso. Aquela menina doce que estava sozinha no galpão, sozinha quando sua mãe os preparava para a foto, sozinha quando sentia que ninguém gostava dela. Eu quero que você leve essa menina e quero que você a leve de volta para a sua casa em Utah. E quero que você diga a essa menina em voz alta: eu estou me tornando um pai, uma mãe amorosa para você agora. E Carrie fala para seu novo eu: estou me tornando uma mãe amorosa e um pai amoroso para você agora. E a Marisa: diga, ninguém no mundo pode desempenhar melhor esse papel do que eu. E Carrie fala: ninguém no mundo pode desempenhar melhor esse papel do que eu. Marisa continua: eu te amo exatamente do jeito que você é. Eu te amo completamente, incondicionalmente. E Carrie responde: eu te amo exatamente do jeito que você é. Eu te amo completa e incondicionalmente. E Marisa faz uma afirmação para Carrie fazer: eu sempre vou te amar. E Carrie afirma: eu sempre vou te amar. Marisa: eu quero que você tire essa criança de dentro do galpão, da casa da sua família, e quero que você a leve de volta para a sua casa em Utah. Você vive em um lugar lindo, um lugar espiritual, e quero que você a conduza pela porta onde quer que você viva agora. E eu quero que você diga para essa criança linda: você agora mora aqui comigo. E eu estou te levando para o meu mundo, um lugar mais agradável, mais seguro e melhor. Aqui você vai receber muito amor. Você não vai se sentir sozinha. E Carrie afirma: você mora aqui comigo e eu estou te levando para o meu mundo, um lugar muito mais agradável, seguro, melhor. Aqui você está segura. Aqui você vai ser amada. Marisa: todo o amor que você quis a vida inteira está aqui comigo. E Carrie afirma: todo o amor que você quis a vida inteira está aqui comigo. Marisa: a partir de hoje, você vê e seus olhos são claros e você vê que é profundamente, poderosamente, extraordinariamente amável. Eu quero que você pratique dizer para essa garotinha todas as coisas que você queria ouvir quando era criança. E assim, Marisa deu um tempo para que ela falasse tudo que ela gostaria de ter ouvido dos pais, dos cuidadores, quando ela era criança. E assim ela encerra essa sessão com Carrie. E ela abre um tópico, o que a história de Carrie pode nos ensinar. Então, todas as crianças têm as mesmas necessidades e direitos. Elas precisam se sentir seguras, elas precisam se sentir amadas, elas precisam ser protegidas, se sentirem significativas, elas precisam ser cuidadas. Todas as crianças do planeta têm essas necessidades. E quando essas necessidades não são atendidas, a criança passa a vida tentando fazer com que essas necessidades sejam atendidas de várias maneiras. E muitas vezes essas maneiras são perversas e prejudiciais. No entanto, esse processo de pensamento não é explícito, ele é subintelectual. Nenhuma criança pode racionalizar uma coisa tão dolorosa. Elas não podem simplesmente pensar: oh, meus pais são loucos. Não estou segura aqui, que pena.
A criança pensará: esse sentimento é tão errado e insuportável, só pode ter algo errado comigo. A culpa é minha. E então, elas tentam mudar. Elas podem mudar um comportamento, elas podem mudá-lo com um comportamento extremamente bom, com perfeccionismo, com maus comportamentos, como agir com violência, com automutilação, ou podem desenvolver o toque. A forma como o comportamento assume varia de acordo com a criança, mas o raciocínio que segue, ele é o mesmo. Mas mudar a si mesmo não resolverá o problema, porque a culpa não é deles. Então, eles entram nesse ciclo de desamparo aprendido que mencionei antes. Eu não posso consertar, mas eu deveria. Mas eu não consigo. Estou desamparado e sem esperança, porque eu não consigo consertar isso. Não é de todo surpreendente que esse tipo de pessoa crie outro tipo de coisas que eles possam compensar, como verificar se a porta está fechada 1 milhão de vezes, desligar as luzes 100 vezes, limpar os dentes ou pentear o cabelo repetidamente, ou fazer algo ou em alguma direção. É uma tarefa sem fim, mas é uma tarefa que eles podem realmente executar e concluir. Isso faz com que eles se sintam menos desamparados. Carrie era uma garotinha que se sentia triste, diferente e antipática. Ela sentiu como se todos quisessem prejudicá-la. As pessoas na rua, seu próprio irmão, até sua própria mãe, que a prejudicava com sua indiferença e desinteresse todos os dias. Então ela criou o toque para se sentir segura, amada e protegida. O que podemos aprender com a sua história é verdadeiramente uma das lições mais importantes e amplamente aplicáveis ao RTT. A triste verdade é que a maioria das pessoas no mundo, até certo ponto, tem uma experiência como a de Carrie. Embora possa não ser tão grave ou óbvio assumir a forma de um toque debilitante, há muitas crianças no mundo que sentem falta de amor desde tenra idade. É meio que um conto de fadas que a maioria das pessoas nasce com pais amorosos que cuidam delas e depois repetem essa dinâmica com seus próprios filhos. Se fosse esse o caso, a maioria dos terapeutas provavelmente estaria fora do mercado. De fato, a maioria das pessoas experimenta algum trauma, rejeição ou falta de segurança quando crianças. Muitas vezes isso ocorre porque os pais repetem dinâmicas que aprenderam quando crianças e não realizaram ou tiveram acesso ao trabalho pessoal que os ajude a quebrar esse ciclo. Seria fácil sentir-se incrivelmente deprimido com isso. Como o mundo deve consertar seus problemas se todos nós estamos apenas agindo com base na dor que nossa infância danificada teve? Mas é aí que entra a maior esperança. A verdade é que, embora seja o ideal para os nossos pais nos fornecer amor incondicional, apoio e segurança, que todos merecemos como nosso direito de primogenitura, não é o único lugar onde podemos obtê-lo. Na verdade, podemos nos treinar para fornecer amor e apoio a nós mesmos. Com efeito, podemos nos tornar nossos próprios pais amorosos como adultos, estendendo bondade, cuidando, tendo compaixão consistente e incondicionais a nós mesmos. Podemos ensinar e garantir à nossa criança interior ferida e assustada que agora ela está segura conosco. Assim que atendermos a essas necessidades insatisfeitas, todos os comportamentos desenvolvidos ao longo da vida para lidar com essa rejeição tornam-se menos necessários. A coisa que a criança sempre desejou é preenchida pelo adulto e, crucialmente, ninguém pode tirá-lo. Isso requer que alguém como Carrie tenha a coragem de quebrar esse ciclo de dor, enfrentando a dor de frente. Como disse elegantemente o técnico Steffi Wagner,
A dor viaja pelas famílias até que alguém esteja pronto para senti-la. Isso é precisamente o que Carrie fez. As pessoas ficam muito céticas quando ouvem que podem se curar simplesmente dando a si mesmo o amor que merece. E eu entendo isso. De certa forma, parece bom demais para ser verdade. Além disso, grande parte da terapia convencional é tão focada na manifestação do problema. Então, eles atendem um cliente com toque ou ansiedade e tratam o comportamento, talvez com terapia cognitivo-comportamental ou mesmo medicamento. Mas antes de entregar esses comprimidos, eles geralmente não consideram o papel que essa doença ou manifestação está desempenhando na vida dessa pessoa. Eles não perguntam qual a necessidade não atendida este comportamento está atendendo. Por outro lado, a RTT está interessada na função de uma doença ou comportamento na vida dessa pessoa. Uma vez que saibamos disso, podemos preencher essa necessidade não atendida de uma forma mais fundamental, em vez de tratar sua manifestação atual. No caso de Carrie, tornar-se uma mãe amorosa para si mesma também significava perdoar seus pais até certo ponto. Significava entender que eles simplesmente não podiam ou não atendiam às suas necessidades. Mas o fato é que agora ela pode atender às suas próprias necessidades, e isso significa que é mais fácil deixar tudo ir. Através da hipnose podemos dizer: eu queria o seu amor. Eu precisava do seu amor, mas agora não. Eu sinto compaixão por você, mas não preciso do seu amor, porque eu posso dá-lo a mim mesmo. Isso tem belos efeitos indiretos. As pessoas que se amam e se aceitam em um nível fundamental e têm compaixão por sua criança interior e pelos pais que a maltrataram, atraem muito mais amor em suas vidas. Eles não andam por aí fazendo parceria com pessoas que repetem a dinâmica de seus pais. Em vez disso, eles atraem pessoas que refletem o seu próprio amor próprio e, por sua vez, estão mais preparados para transmitir esse profundo amor próprio a seus próprios filhos, se o tiverem. Em termos de RTT, divido esse processo em 3 técnicas que podem ser usadas sucessivamente ou isoladamente, dependendo do cliente. O primeiro, sobre o qual você já leu, tornando-se pais amorosos. Isso é geralmente, mas nem sempre, seguido por melhorar a criança e fundir-se com a criança, com a pessoa que o cliente se tornou hoje. Tornar-se um pai amoroso é simplesmente introduzir a ideia de que, mesmo que seus pais tenham falhado com você, isso não significa que toda a sua vida está arruinada. Todos têm o poder de reivindicar esse amor para si mesmo e dá-los a si mesmo em abundância. É uma ideia que pode parecer boba para os céticos, mas isso não os torna falsa. Um cliente em hipnose está na posição perfeita para receber essa sabedoria de cura e realmente deixá-lo entrar. Muito de se tornar um pai amoroso para si mesmo também envolve perdoar o pai por ser incapaz de fazer isso pelo filho. O cliente desenvolve um profundo senso de autocompaixão e respeito por sua própria criança interior. E uma vez que faça isso, é capaz de liberar seus próprios pais com compaixão por serem incapazes de fornecer isso. O cliente pode fazer isso porque simplesmente não precisa mais dos seus pais. É maravilhosamente libertador e curador perceber que não precisamos andar por aí a vida inteira infelizes e procurando desesperadamente uma maneira de atender às nossas necessidades não atendidas, simplesmente porque tivemos pais incapazes de atender às nossas necessidades. Não se trata de apagar ou esquecer a dor que causaram. O RTT nos permite enfrentar essa dor de maneira profunda, mais segura, e depois nos libertar dela. Aceitar a verdade de que podemos
prover para nós mesmos o que nossos pais e cuidadores não puderam é uma forma radical de cura que espero que todas as pessoas venham a conhecer. E assim ela conclui esse primeiro capítulo, né? Ela conta também sobre o progresso de Carrie, o que aconteceu 2 anos após sua sessão. E ela fala que Carrie seguiu, né, sem o toque, não precisou mais esse transtorno desapareceu na vida dela. E ela encontrou uma pessoa com quem teve um relacionamento muito significativo após essa sessão e que liberou os pais, perdoou os pais, continuou dando muito amor à criança interior dela. Carrie diz que antes seu entendimento sobre seu toque era um mistério e ela não considerava que isso pudesse ter conexão com o que ela sabia que passou quando criança. Eu nem tentei procurá-lo ou descobrir de onde veio esse toque, diz Carrie. Acho que, como adulto, eu apenas aceitei que a minha infância era como era. Eu não conectei isso aos meus comportamentos que estavam acontecendo. Mas agora olho para trás e vejo que faz todo sentido. Eu não me sentia amada e era muito desconectada quando criança. E esse comportamento, o toque, compensou isso por todo esse tempo. Aí ela fala, como acontece com tantas pessoas, a solução para o problema de Carrie foi se tornar a sua própria mãe amorosa para atender às necessidades que não foram atendidas quando criança. Mas não é como se ela entrasse no banheiro hoje e pensasse, não preciso me lavar obsessivamente porque sou minha própria mãe amorosa agora. Isso é muito mais profundo e mais subconsciente do que isso. Uma vez atendida a sua necessidade, o hábito não lhe era mais útil e nesse ponto o comportamento tornou-se irrelevante, porque a dor subjacente daquela necessidade não satisfeita não estava mais presente dentro dela. Nem todos temos apenas uma situação em nossas vidas que precisamos superar. Portanto, o mais importante para mim foi encontrar uma maneira de aprender a entender outras situações da minha vida, e se necessário, e foi um ano exploratório muito bom para poder descobrir coisas sobre mim, diz Carrie. Mais do que tudo isso, isso me permitiu pensar e conectar outras coisas que penso e sinto hoje à minha infância, e isso me ajudou muito. Então, ela finalizou com a percepção, né, que ela teve sobre o toque que ela tinha, onde ela nunca havia conectado que as questões que aconteceu com ela na infância estavam inteiramente relacionadas com esse toque, e ela traz, né, as ferramentas que foi utilizada para que ela curasse esse toque sem medicamento e sem focar única e exclusivamente no comportamento em si. Quer dizer, a coisa era muito mais profunda porque existia uma raiz, né, ali dentro dela, uma causa que gerava aquele tipo de comportamento. Gente, eu vou finalizar aqui. Tem uma ferramenta chamada RTT para mim. Esse vídeo completo ele vai estar dentro da comunidade VIP e clica lá, entra na comunidade VIP para que a gente possa conversar, interagir, fazer perguntas. Eu estou lá esperando vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.